Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo de número 119, verso 105. Gotinhas da verdade. Mais algumas gotas de conhecimento, de revelação na palavra profética. Continuamos em sequência do tema que abordamos ontem. Aliás, estamos analisando Apocalipse 17, verso 5. Na sua fronte achava escrito um nome, um mistério. Babilônia, a grande, a mãe das abominações, aliás, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Quando nós voltamos para as raízes, isto é, para a origem de Babilônia, a gente volta lá para Gênesis capítulo 11, quando, após o dilúvio, isto em torno de 4 séculos após, Deus tinha punido o mundo que estava em uma situação de pecado, de rebeldia contra Deus, pois o registro em Gênesis é de que o pecado dos homens tinha atingido o céu. Por isso, a decisão do envio do dilúvio. Mal passara esse tempo e os homens partiram para mais uma decisão de rebelião, de oposição contra Deus. Foi quando decidiram construir a Torre de Babel, cuja finalidade era concentrar todos os habitantes da terra em um só lugar. Os homens falavam uma só língua, então ficariam naquela mesma região. Isso alterando o programa, o propósito de Deus, pois Deus na criação tinha dito: crescei, multiplicai, enchei a terra. Bem, Deus então interveio na construção da Torre de Babel, que já estava bem alta. A intervenção foi a confusão das línguas e, diante dessa confusão, a obra não pôde continuar. Mas os homens da época, liderado por um tal de Nimrod, eles não deram por vencidos. Nimrod fundou ali, a mesma região, na região de Sinar, ali onde tinham tentado construir a torre e concentrar todo mundo morando em uma só região. Ele ideou, ele fundou, aliás, o império que chamou, ligando-se a Babel, que quer dizer confusão. Ele fundou seu império, que se chamou Babilônia. E a gente só está apresentando alguns lampejos para chegar onde queremos chegar. Depois
Depois de séculos, Daniel mostra o Império de Babilônia. O Império Babilônico na direção de Nabucodonosor. Aquele grande império, grande em todos os sentidos. Nabucodonosor dominou praticamente o mundo. Uma das particularidades que nós queremos destacar era um império pagão e Nabucodonosor era dado à magia, ao ocultismo, à adoração de ídolos. E um dos fatos mais horripilantes foi ele ter invadido Jerusalém, ter posto fogo na cidade, no templo, e roubado os utensílios que os sacerdotes usavam no exercício do culto, nas celebrações. Roubou tudo e levou para o seu império. Mas a justiça viria e, como todos os impérios acabaram, não foi diferente. O Império de Babilônia foi invadido pelos persas e aquela grande cidade, Babilônia, que era linda, que era um ponto turístico do mundo na época, foi destruída, o que já era predito pelos profetas de Deus. Bem, mas que tem isso a ver com o fato de o anjo ter mostrado aquela meretriz e João ter visto na testa da meretriz aquele nome mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes. Isso nos leva de volta à origem, às origens de tudo que é mal, de tudo quanto foi abominações. Só que, nesse tempo, Babilônia já não existia. E, diríamos, a Babilônia da época era Roma. Roma, que na profecia, ela é figurada, ela é simbolizada pelo nome Babilônia. Na carta de Pedro, há uma informação de ele ter estado em Roma, que ali não aparece o nome Roma, mas é provado por documentos que ele estava se referindo a Roma. E é incrível que João viu esta Babilônia, esta grande cidade, esta grande meretriz, essa mãe das abominações, embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. Roma, que copiou todo o paganismo, toda a idolatria de Babilônia, agora com os seus ídolos, com os seus deuses mortos, com a adoração
adorando o sol como um deus e transformando os imperadores em deuses e exigindo que se adorassem a esses imperadores. Agora, uma xerox de Babilônia, impondo a sua religião, impondo o seu paganismo. Os cristãos sofreram por 4 séculos as investidas daqueles imperadores pagãos. Mais tarde, conforme veremos em vídeos posteriores, um imperador chamado Constantino. Esse imperador, ele teve a sagacidade de camuflar uma conversão que a história eclesiástica mostra que de conversão não houve nada. Mas Constantino achou um meio de infiltrar-se na igreja. E nós iremos ver mais tarde que começa a se configurar, através desse envolvimento de Constantino, que o sistema babilônico, que tinha adentrado no Império de Roma, estaria entrando também no cristianismo, na igreja, e o mistério estava então começando a fincar suas raízes no meio cristão. E em vídeos posteriores nós iremos ver a Babilônia, a grande meretriz, na realidade embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.